Luiz Inácio Lula. Ele não falou em nenhum momento que ele era petista nem que ele era lulista. Ele disse, para esta região, o governo do Lula trouxe benefícios. Ponto. E aí você vai discordar? Não, se ele tem experiência dele. E pro senhor, o Lula trouxe quais benefícios? Pra mim, o Lula, ele literalmente é um encantador de serpente. Ele é alguém que consegue manter o povo preso a esses ditos benefícios e não traz de verdade uma solução de crescimento econômico para o Brasil. Então, ter um povo que continua recebendo assistencialismo, e eu falo isso com experiência própria. Eu, há mais de 30 anos, eu vivo no social. Eu tenho trabalho que eu entrego cestas básicas. Mas quando eu te entrego uma cesta básica, eu não quero que no mês que vem você tenha cesta básica. Eu quero que você prospere e não precise da cesta básica. No governo Lula, não. Ele quer eternamente dar uma cesta básica pra você ficar eternamente dependente. Mas tem gente que precisa realmente Sim. desse assistencialismo. Então, lógico, então. Mas não dá pra tirar o assistencialismo Não é pra tirar. Você não entendeu o que eu falei. Não é pra tirar. É pra dizer assim, estou te dando essa assistência, mas eu vou te dar ainda mais uma possibilidade de você não precisar dessa assistência. Vou te dar trabalho. Vou te dar trabalho, oportunidade. Vou te colocar numa... Vou te dar condições dos seus filhos ter boa escola. Vou te dar condições de você ter um lugar seguro. Né? Eu vi um vídeo essa semana de uma cidadã falando sobre meritocracia só pela prerrogativa da cota racial. E não pelo aspecto social. Porque é muito fácil eu falar, eu sou contra a cota porque não é... Eu também sou. Mas você sabe o que é você ficar uma semana sem ir à escola porque sua escola tá fechada por causa de tiroteio? Você não sabe, né, irmão? Tu tá na escola particular. Então você tem um problema a ser resolvido pra depois poder dizer assim, irmão, tu estudou o ano inteiro, a escola funcionou, teve material escolar, então você tem competência pra disputar esse concurso aqui. Se você não oferece isso... Então, o governo Lula, pra mim e pra muita gente que entende o que eu tô falando, é um governo que oferece assistencialismo, mas que a pessoa fica eternamente ali. É a mesma coisa no Rio de Janeiro. Você tem uma cidade abandonada, empresas, comércios, fábricas fechando, violência, a cidade suja. Você chega numa fila de um hospital lá, tu demora horas, se tivesse que morrer, tu morre. Transporte público de péssima qualidade. Educação horrível, porque inventaram na cidade do Rio de Janeiro a autoaprovação. Não importa se você é bom aluno ou não. É aprovado de qualquer forma? É aprovado de qualquer forma. É só ter presença. É só ter presença, se você é aprovado de qualquer forma. Mas aí tu leva a Shakira. A Shakira vai estar lá agora, né? Já foi, filho. Quando? Já foi. Tu não tava, não? Eu não. Eu te vi lá. Não pela televisão. Não. Eu só vou pra show gospel. Você vai pra show gospel? Eu nunca fui em um, pra falar a verdade. Aí, o cara que não gosta dele faz o quê? Pega essa parte e posta. Eu só vou em show gospel. Aí, eu nunca fui em um, varão. O apresentador do Acredito Podcast admite, eu vou a show gospel. Rapaz, eu nunca fui um, de verdade, show gospel. Pra não dizer que eu fui uma vez, quando eu morava em Santos, no Fernandinho, mas aquilo ali não foi um show, foi um culto. O cara prega no show, é sinistro ele. Meu irmão, entendeu? Que adianta você aí lá no Rio de Janeiro... Com as mesmas mãos que você levanta pra adorar Jesus aqui, é as mãos que você usa pra colocar na parte íntima da sua namorada. Irmão, no show, cara, o cara tá pregando. Ele bate com força. Então assim, Rio de Janeiro faz isso. Aí faz um show da Madonna, faz um show da Lady Gaga. E invoca demônios, né? Que nesse show tem rituais, né? Também. Lá no Rio. Aí depois vem chacina, né? Os caras não sabem o porquê, né? Exatamente. Então, assim, você tem que entender que esse sistema de governo, seja ele Lula, seja Eduardo Paes e companhia, é um sistema que não quer o progresso. E aí, quando eu me coloco como um pré-candidato, eu venho apresentando uma possibilidade do seguinte: o que a gente, como cristão, certo? Experiência de vida, de prática social, pode agregar ao futuro do Brasil. Pra mim, Anderson, é continuidade do que eu já faço. Porque eu já faço isso independente de política. E na sua visão, um cristão, ele vota na esquerda? Pode votar na esquerda? Cara, a minha visão, eu não voto. Mas eu entendo o cara que vota. Eu não vou dizer que quem vota na esquerda vai pro inferno. Eu acho isso de um nível de idiotice. Eu já vi gente falar isso aqui pra você. Porque a pessoa tem que entender que a gente vive num país, ô Fábio, que as individualidades... Tô sendo repetitivo na mesma fala para assunto diferente. O Marcos Pereira vê o Lula como algo maravilhoso.
Por quê? Porque na região que ele tá, no lugar que ele tá, o Lula fez alguma coisa que eu não sei o que é, porque eu tava no púlpito e vi ele falando, não sei o que é. Ele não me disse o que é. Talvez depois eu pergunte pra ele, porque segunda-feira eu vou voltar de novo lá. Que ele viu assim, cara, esse cara foi maravilhoso pra esse lugar aqui. Ponto. Aí ele vai votar no Lula de novo. O Marcos Pereira vai pro inferno? Não digo ir pro inferno, mas pensa comigo. Não é antagônico para um cristão que segue os princípios bíblicos, que é a favor da vida, votar em um partido que faz apologia pró ao aborto? Não é antagônico para um cristão que serve princípios bíblicos, que é contra a ideologia de gênero, erotização das crianças, casamentos homossexuais, votar em um partido que faz apologia ao casamento gay, ao casamento homossexual? Não é antagônico para um cristão que segue os princípios bíblicos, que é contra as drogas, votar em um partido que faz apologia à descriminalização das drogas? Não é antagônico para um cristão que segue o princípio bíblico, que é contra a corrupção, votar em partidos que sempre está envolvido em esquema de corrupção? Não é antagônico para um cristão, uma irmã do círculo de oração que está orando para o seu filho ser salvo das drogas, votar em um partido que é a favor das drogas? Um pai que está orando para o seu filho ser livre e liberto, ter a transformação da homossexualidade, da promiscuidade, votar em um partido que faz apologia para tudo isso? É antagônico, concordo contigo. Da mesma forma que é antagônico o cara bater no peito e falar que é de direita, conservador, cristão, e ter mais de 400 mil guardado dentro de um apartamento e dar uma desculpa que comprou um terreno e esqueceu de depositar. É antagônico. Também é antagônico o camarada que diz que não estava com Daniel, depois diz que estava com Daniel. Que o dinheiro não teve dinheiro pro filme, depois diz que teve. Então mentiu. Que se a palavra do cristão é sim, sim, não, não, ou tu conta a verdade toda, ou então tu não conta nada. Não, mas eu tô falando de um cristão, servo de Deus. Então, mas a gente tá falando de crente cristão. Não, você tá falando do Flávio. Flávio, a gente, não, você tá citando o Flávio. A gente tá falando eu tô falando do irmão que vota no partido. Do cara que vai... O camarada que fala... Não, mas aí o cara diz que é de direita. O cara é de direita. De Deus, e tu tá citando o político. O cara é de direita. Tu citou o Sóstenes e agora tu tá citando o Flávio. O de direita que vai lá e fala que não vai sentar com o Eduardo Paes, porque o Eduardo Paes é Zé Pilintra, é do demônio, e depois se alicia ao Eduardo Paes para poder dar uma secretaria pro filho. Então, antagônico é tudo isso. Você tá certíssimo, mas a gente, vou repetir, a gente tem que saber cortar na carne, irmão. E dizer o seguinte, aqui nós erramos. Aqui a gente errou. Não, há erros também. O Brasil... Há erro na igreja, há erro na liderança da igreja. O Brasil inventou direita e esquerda. Mas quando apaga a luz, todos eles são iguais. Nisso eu tô em concordância com você. Isso aí, eu falo isso aqui direto. Eu não vou falar o nome, não é por medo não, tá? Mas eu estava em Brasília, porque muita gente não sabe, mas eu frequento Brasília há alguns anos, de ir lá, andar lá nos gabinetes, e eu vi uma cena que eu nunca mais vou esquecer. De